Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu pensei 1000 vezes se eu faria esse vídeo ou não e optei por fazê-lo porque pode ser que esse conteúdo seja bem importante na sua vida. O vídeo de hoje foi escolhido para ser passado em pleno Dia das Mães, porque esse é o assunto. Mães de anjos, que é o meu caso. Hoje eu vou dar o meu depoimento, minha experiência, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então é um vídeo para troca de experiências e é um vídeo de acolhimento. Não vai ter espaço para haters, não vai ter espaço para preconceito, não vai ter espaço para ataque de nenhum tipo, mas vai ter espaço para acolhimento e para desabafo. Vou começar contando um pouquinho da minha história. Eu sempre quis ser mãe, não por pressão da sociedade. Felizmente, a gente vive numa época em que a mulher pode escolher se ela não quiser ser mãe. Meninas, vou repetir. Se você não quiser ser mãe, você pode escolher. Você não precisa ceder à pressão da sociedade. Até porque a gente vive numa sociedade machista e a carga maior sempre acaba ficando em cima da mulher. É a mulher que acaba tendo que desistir do trabalho, é a mulher que acaba tendo que fazer jornada dupla, jornada tripla, cuidar dos filhos e da casa, ou que muitas vezes sofre o abandono do pai da criança. Então, como a gente vive numa sociedade machista, infelizmente a carga maior ainda está nas costas da mulher. Então, se você é uma mulher que não tem essa vontade, hoje você tem escolha e aproveite a sua escolha, faça jus à sua escolha. Sobre mim, eu sempre quis ser mãe. Desde novinha, essa era uma vontade, não era pressão de sociedade. Realmente, eu sempre amei o cuidar, sempre amei o educar. E eu lembro que quando eu pensava já em fazer faculdade, eu já pensava em opções de trabalho de meio período para me dedicar mais aos meus filhos, essas coisas. Então, eu sempre quis ser mãe. E depois que eu casei, as coisas se complicaram na minha vida. Eu sofri 4 perdas gestacionais. Não vou entrar em detalhes sobre o meu casamento. Eu sou viúva, hoje em dia eu namoro, já faz anos que meu marido faleceu. E resumindo, foi assim: eu sofri 2 perdas gestacionais com meu marido e 2 perdas gestacionais com meu namorado. Quando eu sofri a primeira perda gestacional, foi um baque muito grande. E eu pedi para os médicos investigarem, eu implorei para os médicos investigarem, mas eles falaram que não era protocolo, que ter uma perda gestacional era muito comum, que não era normal, mas era comum. E depois de um tempo, tentamos de novo. Foi quando eu sofri a segunda perda gestacional. Junto com a segunda perda gestacional, ocorreu também a perda do meu marido. Então, ao mesmo tempo, eu perdi bebê e marido. E meu psicológico ficou em frangalhos, destruído. Eu tive que fazer um tratamento para depressão, para ansiedade, por todas as questões que essas perdas trazem. E fiquei sem saber o motivo que causava esses abortos. O tempo passou e eu demorei um tempo para namorar. E então eu não estava tentando engravidar novamente. E depois de um tempo decidi tentar de novo. Cheguei a perguntar para os médicos se podia ser investigado. Os médicos não quiseram. Falaram que como eu estava com um novo parceiro, eles não iam investigar. Só que aconteceu a terceira perda.
Mais uma vez implorei para que fosse investigado. Cheguei a mudar de convênio, tentando uma solução. E sempre eles inventavam uma desculpa. Sempre tinha uma desculpa no protocolo que impedia essa investigação. Eu cheguei a ouvir assim: mas essa é a primeira deste parceiro. A gente investigaria se fosse a terceira perda desse parceiro. Então, assim, por quantas perdas eu iria passar até ter uma investigação? E tentei novamente. No final foram 4, né, as tentativas. E não adiantou. O convênio não quis investigar, não teve como. Eu tive que procurar uma clínica especializada e fazer exames pagos, exames caros, exames à parte, para descobrir qual era o motivo. E eu sabia que o motivo estava em mim, porque eu já tinha tido 2 parceiros diferentes, o meu namorado tem filho, então eu sabia que algo em mim tinha que ser investigado. Mas o convênio se recusou a investigar, eu tive que procurar outros caminhos que não foi barato, né? Quem já passou por esse tipo de clínica sabe que esse tipo de investigação não é algo barato, porque os exames não são baratos. Mas enfim, eu consegui achar uma resposta para as minhas perdas gestacionais. Infelizmente, a biologia também não é gentil com as mulheres. E dado o meu histórico clínico e a minha idade, que já não era ideal para engravidar, o médico sugeriu que eu fizesse uma FIV. Porém, ser mãe era um sonho meu. Meu namorado já é pai de um rapaz adulto e ele não tinha interesse em ser pai. Então acabou que esse sonho não se concretizou, ele não foi pra frente. Eu não fiz a FIV. E eu acabei sendo apenas mãe de anjos. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque eu decidi conversar sobre a invisibilidade que é ser mãe de anjos. O sofrimento silencioso que é ser mãe de anjos, principalmente nessa época de Dia das Mães. Para mim, particularmente, essa é uma época extremamente dolorosa, extremamente dolorosa. Eu tive uma médica que também sofreu perdas gestacionais, porém ela conseguiu ter filhos depois, filhos vivos. E ela falava muito assim: quando a gente tem perdas, mas a gente consegue depois dar à luz a um bebê, a nossa vida anda. Essa parte da vida materna, sabe? A nossa vida anda. Mas quando a gente não consegue gerar após perdas, parece que a nossa vida parou naquele momento e ela não anda depois daquilo. E é verdade mesmo. A gente que é mãe de anjos e apenas mãe de anjos, a gente parou no tempo, naquele momento, quando se fala em maternidade. Não tô falando sobre outros assuntos. A gente não é uma coisa só. Tem a Brenda profissional, tem a Brenda dançarina, tem a Brenda filha, tem a Brenda tia, mas a Brenda mãe parou naquele momento, e naquele momento tão doloroso. E quando chega essa época de Dia das Mães, em que tudo lembra mãe, bebês, coisas fofas, a gente sempre se lembra do vazio que foi ser mãe e não ter um bebê no seu colo, não ter um filho no seu colo, não ter o amor de um filho no seu colo. Só que só a gente se lembra disso. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Porque essa é uma dor muito solitária, porque essa dor é muito silenciosa. Então eu tô fazendo esse vídeo pra mim, pra eu poder compartilhar essa experiência. E eu tô fazendo esse vídeo pra você, que é mãe de anjo também. E eu sei que você sofre sozinha, eu sei que você sofre calada, eu sei que principalmente nessa época ninguém enxerga a sua dor. Tô fazendo esse vídeo também na expectativa de conscientização, porque nós,
mães de anjo. E as mulheres que escolhem não ter filhos, nós somos hostilizadas em geral pela sociedade. E acreditem ou não, nós somos hostilizadas principalmente pelas mulheres, que é de quem a gente deveria receber mais apoio, na verdade. Eu já ouvi coisas absurdas e leio todos os dias coisas absurdas nas redes sociais. Eu já ouvi e li coisas do tipo: você é seca, você não merece ter um filho. Se eu não fui a única pessoa que ouvi isso, é porque as pessoas usam essa frase de uma forma bem padrão. Gente, o que é ser seco? É não poder gerar? Ou é não ter amor? As pessoas se enganam muito achando que mulheres que não podem gerar ou que não querem gerar são desprovidas de amor. Pelo contrário, nós temos muito amor para dar. O fato de ter algum problema biológico ou não ter a vontade de gerar não significa que a gente não tem amor para dar. Pelo contrário, eu sou professora. Eu vejo diversos casos de mães que agridem seus filhos, que fazem questão de dizer o quanto não amam seus filhos, do quanto não queriam ter tido os filhos, que odeiam ter trabalho com os filhos. Isso é amor? Isso é não ser seca? Despejar amargura em rede social é não ser seca? Então, tem coisa aí que tem que ser repensada. Eu ouço também bastante: se você não pode gerar porque você não gosta de criança. Então, caímos no tópico anterior. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente. Poder gerar não significa gostar de criança, inclusive. Ser mãe e dar à luz não são sinônimos. Assim como fazer um filho e ser pai não são sinônimos. A pessoa não se torna melhor ou pior pelo simples fato biológico de ela poder gerar. O que torna a gente melhor ou pior são as nossas atitudes. É o nosso aprendizado, é a nossa evolução. Então não dá para medir que uma pessoa é boa ou ruim simplesmente pelo fato dela dar à luz ou dela poder fazer um filho. Outra coisa que eu ouço bastante, como já falei, eu sou professora e muitas mães me desabonam enquanto profissional pelo fato de eu não ser mãe. Então, quando eu vou falar do desenvolvimento de algum aluno, geralmente porque ele está com algum atraso no desenvolvimento, precisa fazer alguma investigação, eu ouço de mães assim: mas você não é mãe para saber, você não sabe de nada, você não sabe do meu filho. Gente, eu estudei desenvolvimento infantil, eu estudo, estou sempre me atualizando em alfabetização, em educação infantil. Não é o fato de ser mãe que me desabona enquanto educadora. É claro que você, mãe, vai conhecer e deve conhecer o seu filho mais do que qualquer pessoa. Mas as crianças têm uma média de desenvolvimento que a gente estuda. Se a gente vê que algo não está dentro da média, é claro que a gente vai solicitar que se investigue, porque a gente se importa com aquele serzinho. E não é o fato de não ser mãe que me desabona como profissional. Outra coisa que as pessoas acham muito, que porque eu não sou mãe, que eu tenho uma vida sem preocupações, sem sacrifícios, sem compromissos. Gente, é óbvio que uma pessoa com filhos vai ter mais trabalho que uma pessoa sem filhos. Criança demanda responsabilidade, demanda tempo, demanda o trabalho de educar. Mas isso não significa
que quem não tem filhos não tem compromissos. As pessoas que não têm filhos trabalham, estudam, limpam a casa, cozinham, fazem todos os outros afazeres que as pessoas com filho fazem. Então, é hora de parar de assistir filme norte-americano e voltar para a realidade. Bora voltar para a realidade. Outra questão é ser mãe de pet. Quem já me acompanha sabe que eu sou mãe de pet, que eu divido o apartamento com os meus 2 filhinhos maravilhosos, o Ozzy e a Nina, e sou mãe de pet com orgulho. Tem gente que fala assim: ai, por que você não adota uma criança? Adotar não é uma questão que ainda foi descartada. Porém, gente, não é toda pessoa que quer ser mãe e que não pode gerar que tenha vontade de adotar. E entendam, a responsabilidade das crianças que estão abandonadas aí no mundo, estão em abrigo, não é das mulheres que não puderam ou não quiseram gerar. Tem gente que fala assim: ah, mas você preferiu adotar gato, por que você não adota criança que está precisando? Para começar, quem tem esse tipo de discurso é gente que não ajuda ninguém, que nunca adotou ninguém, nem pet, nem criança. Só tá destilando veneno na internet. Geralmente não faz nada por ninguém e tá lá na internet criticando alguém. Não é responsabilidade das pessoas que não puderam gerar ou que não quiseram gerar, que essas crianças estão aí sozinhas, estão abandonadas. Essas crianças estão abandonadas por falta de planejamento familiar. Tem 2 situações. Nós vivemos num país de grande desigualdade social, isso não tem como negar. Então, tem pessoas que não têm acesso a métodos anticoncepcionais, tem pessoas que não têm consciência de um planejamento familiar, que por ignorância vão fazendo um filho atrás do outro mesmo, mas, vamos ser realistas, a maioria das pessoas faz por pura irresponsabilidade, por falta de consciência. Tem um monte de filho sem poder criar, sem ter condição psicológica, financeira, afetiva e larga no mundo. Só que a gente não pode atribuir esse fato horroroso, e é um fato horroroso, que deveria ser considerado um problema social a ser tratado com urgência. A gente não pode atribuir esse problema social às mulheres ou famílias que não podem gerar. Adotar não é o sonho de todo mundo. E as pessoas têm que aceitar isso. Não aceitou? Adota você. Então, não queira obrigar que outra pessoa adote. Adota você. Já ouvi também: então você adotou pet para ficar no lugar de um filho? Não, gente, a resposta também é não. Quem tem pet vai entender o que eu tô falando. Quem tem pet e ama de verdade. Não tô falando aquelas pessoas que deixam no quintal, na corrente, falam: lugar de cachorro é lá fora. Não é isso que eu tô falando. O amor é o mesmo, de verdade. O amor pela criança, pelo pet, é o mesmo. Tem gente que fala assim: eu amo o meu filho humano do mesmo jeito que eu amo o meu filho pet. E ama, gente. É um amor de filho que a gente sente por um pet. Só que um amor não substitui o outro. Eu lembro que quando eu idealizava a minha família, eu sempre pensava: eu vou ser mãe de criança e mãe de pet. Minha casa sempre teve pet. E amor é uma coisa que a gente multiplica. A gente não põe em caixinhas. Essa é a caixinha do amor tal, essa é a caixinha do amor tal. Não, só multiplica, só cresce. Qual que é a diferença? Quando você tem um filho, você tem obrigações que você não tem com o pet. Você está formando um cidadão. Você tem que ter responsabilidade para formar um cidadão. Você tem que levar para a escola
escola, você tem que formar caráter. Obviamente vai demandar muito mais trabalho, é um trabalho muito mais complexo do que um amor pet. Então, qual que é a diferença? O amor é o mesmo, mas o trabalho é completamente diferente. Porém, um amor não substitui o outro. Uma coisa não substitui a outra. Tem gente que vê filme. Voltamos aos filmes norte-americanos, que ficam colocando pet com frufru, pet em spa. Gente, vem pra realidade de novo. O pet também tem direito de ser amado, é claro, muito bem ter cuidados com a sua saúde, mas parem de achar que tudo é essa vida caricata, que o amor por pet é esse amor caricato que vocês assistem em filmes, não é. Então, a responsabilidade afetiva é a mesma, a responsabilidade com a saúde é a mesma, mas a responsabilidade social é completamente diferente. É claro que é mais fácil criar um pet do que criar um bebê humano, óbvio, mas não dá para comparar um amor com o outro. Na maioria dos casos, eu fui hostilizada por mulheres frustradas em sua maternidade. Não foram as mulheres sem filhos que me hostilizaram, essas me acolheram. As mulheres que me hostilizam, e não foram as mulheres felizes com a maternidade que me hostilizaram, foram as mulheres frustradas com a maternidade. Maternidade é uma coisa muito difícil e muito romantizada. Hoje em dia nós temos até digitais influencers que mostram a maternidade como é de fato e é difícil, mas ainda temos aquela vida de Instagram perfeita, a mãe perfeita que tem que ter o corpo ideal logo depois de dar à luz e toda a mentira que a sociedade inventa para a mulher e que pesa. E o que acontece? As mães frustradas descontam sua frustração em seus próprios filhos e em mulheres sem filhos. Eu já fui hostilizada por uma mãe cansada e frustrada na sua maternidade. O detalhe é que eu tinha acabado de ter uma perda gestacional. Eu tava sofrendo pra caramba e aquela mulher nem enxergou meu sofrimento, porque ela só queria despejar a frustração dela em alguém. Então, não seja saco de pancada de ninguém. E se você, mulher, tá sobrecarregada, tá frustrada, tá difícil, busca uma rede de apoio, busca amigas, busca ajuda psicológica, não sofre sozinha e não despeja as suas frustrações nem nos seus filhos, nem em outras pessoas. Porque ninguém tem culpa da sua frustração. Pensa que seus filhos são bênçãos e que você, por mais que seja difícil, escolheu, pelo menos na maioria dos casos, escolheu tê-los. Então, honra a tua escolha, honra o milagre que aconteceu na tua vida. Eu sei que não é fácil, como eu já falei, não é fácil, principalmente num país machista, em que a mulher está sempre sobrecarregada. Mas vai buscar ajuda, não despeje em outras pessoas a sua amargura e o seu sofrimento, porque você não sabe pelo que a outra pessoa está passando. Não ache que a vida da outra pessoa é mais fácil porque ela não tem filhos. Não diminua a luta da outra pessoa porque ela não tem filhos. Honra a tua bênção, honra a tua família. Busca ajuda porque você também é humana. A gente vive num país que santifica as mães. Não, as mães são humanas. Elas precisam de ajuda como qualquer outra pessoa. Coloca isso na tua cabeça. Busca ajuda e respeita quem está ao teu redor. Outra questão. As pessoas acham que mulheres sem filhos são coitadas. Não, gente, a gente não é coitada. Infelizmente, como eu falei,
essa parte da nossa vida não foi como a gente escolheu. E umas superam de um jeito, outras superam de outro, algumas não superam, mas nós não somos uma coisa só. Mães não são só mães. Mulheres sem filhos não são só mulheres sem filhos. E a gente tem que cuidar para isso. Então, eu sou professora, sou pedagoga, sou dançarina, sou tantas outras coisas. A gente não pode se pautar por um título, a gente não pode se reduzir a um título. Mesmo você que é mãe, não seja só mãe. Embora ser mãe demande muito tempo, principalmente quando os filhos são pequenos, assim que você puder, seja outras coisas também. Principalmente para você não ser a pessoa frustrada e não colocar a sua felicidade exclusivamente nas costas dos seus filhos, porque eles nem merecem essa responsabilidade. A responsabilidade da sua felicidade é toda sua. Então é importante que vocês entendam isso. Nós não somos uma coisa só. Então, a gente não vive frustrada e sofrendo. A gente tem momentos de sofrimento, sim. E é sobre isso que eu tô falando nesse vídeo. Mas nós não somos uma coisa só. Outra injustiça com mulheres sem filhos, e no caso, as que não são casadas também, é a família achar que elas têm o dever de cuidar de todo mundo, porque elas não têm a obrigação de cuidar de filhos. Uma amiga minha falou sobre um termo que usam na família dela, que é assim: chamam a tia que não tem filhos de tia avulsa, que é aquela tia que tem que correr e ajudar todo mundo, tem que ter a obrigação de ajudar todo mundo. Não tem, gente. Isso é mais um mito horroroso dessa sociedade egoísta que não respeitam as mulheres que não têm filhos. Outra coisa que fazem muito é usar Deus ou a sua religião, que não necessariamente seja uma religião cristã, para ofender as mulheres sem filhos. Então eu já ouvi muita gente me falando que Deus me fez seca. Já ouvi gente falando que eu perdi meus bebês porque Deus sabe das coisas. Eu já ouvi gente falando que eu perdi os meus bebês porque na outra encarnação eu não era uma boa pessoa. Eu já vi vários absurdos usando Deus no meio, usando a religião no meio. Gente, não usem religião para a covardia e o preconceito de vocês. Procurem se informar. Quer usar religião? Usa para o acolhimento, usa para empatia, usa para o amor, porque todas as religiões pregam o amor e o acolhimento. Não usa para o seu preconceito. Já vi gente falando que aquela criança nasceu naquela família que espanca ela, porque em outra encarnação ela isso, ela aquilo, ela escolheu nascer naquela família. Não, gente, a gente não pode usar a religião como preconceito para falar barbaridade, não. Nenhuma criança escolhe nascer num lar que te maltrata. Não tem explicação para isso, a não ser a maldade humana, não é verdade? Não tem religião que explica a dor de uma perda de uma mãe num aborto. Não use a religião para esconder seu preconceito. Não use a religião como pretexto para a maldade humana. Eu já ouvi gente da minha família falando, quando me vê triste no Dia das Mães, você não tem motivo para ficar triste. Olha isso, a família tem saúde, tá tudo bem. Gente, eu sofri perdas. Eu não tenho um filho para abraçar no Dia das Mães. E isso vai me doer em todos os Dias das Mães. Claro que cada ano o aperto no coração dói um pouquinho menos, mas vai doer todos os anos. Se você não passou por isso, não dá palpite.
não fala sobre o que você não sabe, apenas acolha. Bom, essa é a minha experiência, pouquinho, do que eu vivi nessas 4 perdas e no que eu vivo no dia a dia sendo mãe de anjo. Esse vídeo é principalmente para te acolher, para dizer para você, mamãe, que infelizmente não tem o seu filho nos braços, você é mãe sim. Um feliz Dia das Mães para você. Mesmo que as pessoas não enxerguem isso, mesmo que as pessoas façam de conta que essa dor nunca existiu, ela existiu para você e infelizmente ela existe todos os dias para você. Você é mãe. Você é mãe hoje, você é mãe no Dia das Mães, você é mãe todo dia. E você é uma mãe corajosa, porque você nem tem o conforto de ter os seus filhos nos seus braços. Parabéns pelo seu dia. Se você passou por isso, deixa aqui, o seu depoimento. Conta aí pra gente como foi sua experiência, como você tá superando, conta a sua dor, conta tudo pra gente. Vamos tornar esse momento um momento de acolhimento, um momento de dividir a nossa experiência com outras pessoas que também passaram por isso. Um feliz Dia das Mães para todas vocês.